têm, por exemplo, responsabilidade a nível de criança, que são pessoas, digamos que são adultos, mas vivem como se fossem crianças em termos de responsabilidade e empoderamento. Ou seja, os outros têm de criar para mim. A comunidade tem de criar para mim. Não é? Eu quero amor, os outros têm de fazer isso para mim. Não é? Tudo é criado fora e eu tenho de receber. Salve tribo, estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Vamos lá, para mais um tema de aprofundamento do ser, porque a gente gosta de aprender assuntos que estão vivos na nossa vida. E esse estudo sobre o nosso ser, sobre as emoções, sobre a consciência, sobre os sentimentos, sobre a responsabilidade. A gente vai falar sobre isso hoje, porque é algo que é extremamente importante, necessário e que a gente está entusiasmado para aprender, né? Eu tô muito, muito entusiasmada mesmo pela presença que tá aqui hoje. Várias pessoas falaram dela pra gente. E assim, tô muito grata dela ter vindo até aqui pra gente bater esse papo. Bem-vinda, Vera Franco. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Sim. Vou contar um pouquinho aqui, ó. Olha só, a Vera, ela se considera uma parteira da evolução da consciência, treinadora de Possibility Management e iniciadora. Conduz iniciações arquetípicas e é especializada em desenvolvimento humano, dentro de muitas outras coisas que a gente vai navegar aqui nesse papo. Facilitadora lá no Expand the Box, porque assim, desde que a gente chegou no autoconhecimento, chegou em São Paulo aqui, começou a nossa jornada aqui, várias pessoas que a gente se conectou falavam deste treinamento. Expand the Box, cara, tipo, eu escuto falar de muitos treinamentos por aí, sabe? Leader Training, tem o Vipassana, tem várias coisas assim. Mas o Expand the Box, a recomendação dele é muito forte. Todo mundo que passa fala que foi um ponto de virada na vida. E então, muitas boas recomendações, né? O Murilo Gun trouxe pra gente, toda a equipe dele, muita gente passou. Então, a gente é muito grato, né? O Israel, a Amanda também, que estão sempre falando e colaborando nesse sistema, né? Uhum. Um grande abraço para todos vocês aí, porque a gente é muito grato por aprender. Sim. Não é? Sim. Também teve o André, né? O André fez a ponte direto com a Vera. O André Mello, gratidão. Gratidão, obrigada. Galera sai de lá. O último iniciado. Que bom, né? Então, vamos fazer um brinde para começar aqui, porque hoje tá friozinho, a gente pode... Olha, vamos fazer um brinde, posso dizer assim, o brinde como nós fazemos na nossa cultura. Sim. A gente toca os dedos, olha os olhos. Que legal. Maravilhoso, aprendi mais uma. Aqui. Gostei. Tem assim um momento diferente, não? Boa. Muito bom. Que legal, gostei desse brinde, hein? Que delícia. Para o pessoal que tá em casa aprendeu, ó, você vai pegar assim e vai tocar as mãos e olhar nos olhos. E esse cacauzinho que a gente tá consagrando aqui é o cacau da Sátiva. Se você quiser também adquirir um cacauzinho desse na sua casa, o site tá aí na tela, sativasuperalimentos.com.br e tem o cupom TRIBEZEN. Eu não sei se eu mostrei, porque eu não sei se estava na câmera aberta na hora que a gente fez. Vou mostrar de novo. Aqui, ó, mostra. Aqui, olha nos olhos, Olha né? nos olhos. Olha que legal. Vamos fazer de novo também. Fazer de novo. Assim com um momentinho de silêncio, só. Você tá aqui. Que especial. Ai, legal. E temos mais um parceiro aqui no nosso podcast muito bom, muito especial, que é o Mata Nutrição Regenerativa da Floresta. Porque a gente gosta de empresas que estão ligadas no autoconhecimento mesmo, assim, né? Uau! Já vou comer amanhã. Sim, nossa, esse é maravilhoso. São alimentos todos que vêm da floresta amazônica. E é feito de forma super consciente. A gente conhece o dono, né? A pessoa, a mente que criou isso daí. E é muito, muito especial os produtos que eles produzem. É muito bom, superfood, alimento de verdade, né? Então pra galera assim, nunca mais tive coragem de comprar uma proteína tipo whey, assim, porque é muito diferente. É muito diferente. Fibras prebióticas é outra pegada. Então, a galera que quer conhecer mais da Mata, a gente sempre fala, tem um cupom nosso, TribeZen, para você provar, que é um investimento em saúde.
É um investimento realmente que vale muito a pena para fazer as receitas, para o dia a dia. Eu não uso o Superfood como se fosse whey, não. Eu uso para fazer receitas, para fazer tudo. Se eu precisar fazer também Sobremesa. um shake, beleza. Mas, E tem a Mata Bar, né? A Mata Bar é uma sobremesa já pronta. Mata.bio é o site, né? E o cupom tá lá, TribeZen, para você pegar um descontão e apoia a gente. Cada vez que você usa o nosso cupom, você dá uma força. Aliás, se você quiser ficar mais próximo da gente, tem um QR Code na sua tela, ou você pode entrar no site nosso, tribezen.com.br, ou através do nosso Instagram, lá no link, você encontra lá nosso grupo do WhatsApp e nossa newsletter para você receber nosso sinal, nosso bate-sinal aqui toda sexta-feira. Às 8h08 a gente manda um e-mail indicando filmes, receitas saudáveis, histórias que a gente só conta lá. É a nossa agenda mais íntima, mais VIP, né? Além dos nossos podcasts que estão rolando aí. O meu podcast Disciplina e Consciência, segundas-feiras e sexta-feira tem Sem Véu com a Sol, né? Sim, Sem Véu. Olha aí, que bom. Ó, duplicamos por 3, galera. Muito bacana, né? Então bora lá para esse papo. Triplicamos, né? E temos um livro aqui que a gente ganhou de presente, da Vera. Deixa eu ver esse livro aí. Sentimentos Conscientes. O próximo, que eu já vou começar Nossa. a ler. A Sol falou que ela tá apaixonada pelos conteúdos do Clinton Callahan. Que o Clinton, assim, eu queria já... Assim, quando a gente já falou de Possibility Management, de Expand the Box do Clinton, dá um overview pra galera entender que ecossistema é esse, que conhecimento é esse que está permeando tudo isso que a gente vai falar aqui, o seu trabalho também. Então, o sistema permeante é, na verdade, o contexto da responsabilidade radical. E o nome Possibility Management, quando as pessoas me perguntam o que é o Possibility Management, o que eu respondo é um campo de pesquisadores, é um campo de pesquisa, visa a descobrir como é que nós vivemos, como é que é possível praticar, que resultados é que vão acontecer se nós praticarmos uma orientação de responsabilidade radical. Então, Possibility Management, o resultado desse campo de pesquisa são upgrades ao software, ao sistema operativo de pensamento. Então, Possibility Management é perito, é um campo de pesquisa com perito em fazer mapas muito claros de pensamento, que mostram como é que as pessoas pensam, os resultados que dão e que outras formas de pensar poderiam acontecer para trazerem resultados diferentes. Então nós dizemos que é o software para uma cultura de responsabilidade radical. Isso é o Possibility Management. Mas o que permeia tudo isso é exatamente o contexto, a prática da responsabilidade radical. Então, para mim, responsabilidade radical, porque vem quase sempre a pergunta a seguir, o que é isto da responsabilidade radical? Porque parece assim uma coisa meio assustadora para a maior parte das pessoas. Responsabilidade, peso ou não. Então, responsabilidade radical, como nós a definimos, é consciência em ação. Consciência sendo basicamente amor arquetípico, a tua capacidade de estar com, de sentir, de estar mesmo vivo em contacto real, autêntico, vulnerável com a vida, com uma pessoa, com um ser, com uma situação. Quando você está presente, sentindo o que está a acontecer, você ganha consciência não só mental, que é a maior parte dos contextos é consciência mental, cognitiva, mas quando eu digo consciência, é consciência em todos os corpos, no corpo mental, no corpo físico, no corpo emocional, sentir o impacto das tuas ações, sentir o impacto das ações dos outros. Aí sim, nós dizemos, você ganha consciência. E quando você ganha essa consciência, se sente algo em relação a isso, o que mais natural do ser humano é que ele vai fazer qualquer coisa em relação a isso. Se eu sinto uma dor grande de estar tratando o meu amigo de uma certa forma, ou da relação estar acontecendo de uma certa forma, e eu sinto muita dor, muita tristeza, e eu me permito sentir essa tristeza, então eu vou fazer algo para mudar. Vou tomar responsabilidade. Então daí é que consciência em ação é uma coisa natural do ser humano, é a responsabilidade. Então, a responsabilidade radical
é a prática de nos reconhecermos como temos uma capacidade de poder tão grande para causar mudanças em qualquer coisa no mundo. Pode ser só na minha vida, mas pode ser também na vida dos outros. Então é uma perspectiva de prática de empoderamento radical. Que legal. É interessante aprofundar nesse termo da responsabilidade, porque enquanto você estava falando, começou a me virem aqui, né, tipo, pensamentos de vezes que eu achava que eu precisava ter mais responsabilidade. E na nossa sociedade é muito ensinado que responsabilidade é você assumir uma casa, é você trabalhar, é você... E não a responsabilidade que a gente tem pelos resultados das nossas relações, que eu sinto que é primordial, né, pelo resultado ali das nossas interações, seja com o que a gente faz, né, com quem a gente se relaciona. Isso pra mim é primordial, né, a gente olhar pra esse tipo de responsabilidade. E é incrível porque a responsabilidade, por isso é que é uma prática radical, em responsabilidade não existe vitimização. Então, que é a perspectiva de se algo acontece e eu não gosto que aconteça, então eu posso ver como é que eu ajudei a causar esta situação. Não é tomar a responsabilidade do outro, não é? Por exemplo, se alguém rouba a minha carteira, eu não tenho a responsabilidade da escolha da outra pessoa. Mas há uma responsabilidade que eu posso tomar. Assim, como é que eu posso cuidar da minha carteira de forma diferente? Quem é que escolheu ir por esta rua? Quem é que escolheu ter a carteira assim na mesa e não prestar atenção? Uau. Então é uma forma de resgatar o poder de escolha, de criação, em vez de o poder não está em mim, está nas outras pessoas que causam isto na minha vida e causam isto na vida dos outros. Então, nós dizemos assim, em responsabilidade radical, se você, esse é o convite da cultura, se você tomar responsabilidade radical, não tem que esperar que os outros mudem para você ter a vida que você realmente deseja. Nossa, isso é muito especial. Porque a primeiro momento, quando eu escutei essa palavra, pode dar a conotação, imagino, no senso comum, de que a responsabilidade é eu assumir a culpa. Eu assumir a culpa independente de qualquer coisa. Seria tipo uma interpretação muito superficial e ainda que não entendeu o contexto. Mas muito interessante isso que você falou, porque por trás de toda aquilo que se apresenta na nossa realidade, existe uma parcela da minha criação. Uma parcela que é a realidade que se apresenta a partir do meu movimento na vida. Legal. Então, ou seja, mesmo que aquilo não tenha uma relação direta comigo, como você falou, aconteceu um assalto, ou aconteceu um acidente ali e tal, mas de qualquer forma, eu ganho a consciência para participar de uma forma construtiva daquilo, de forma que eu comece a utilizar esses eventos de uma forma que vai me ajudar daqui para frente. Não só nesse momento, mas num próximo momento, é isso? Exatamente. E essa prática pode ir ainda mais além. Por exemplo, ainda esta semana eu estava fazendo uma prática de grupo e nós estávamos a perguntar como é que eu sou responsável pela guerra Israel-Palestina? Como é que eu sou responsável pela guerra que está a acontecer agora na Tailândia, em Bangkok? Como é que eu posso ter esse... Como é que eu estou ajudando a causar? E para mim não é exatamente essa coisa da culpa, porque na responsabilidade radical não existe culpa. Culpa é uma forma até de evitar responsabilidade. Não é? É dizer, isto é minha culpa, eu estou fazendo algo de errado, se eu achar que estou fazendo algo tudo errado ou ruim, mau, o que a maior parte das pessoas o que elas fazem, e o que eu fazia também, é vou tentar evitar, vou fazer o bem, mas não vem autenticamente do que eu quero mesmo fazer. Vem de tentar corrigir a minha autoimagem de culpada. E então não é tão generoso assim, mesmo que
o procedimento a seguir, a ação em si, possa ser até menos desleixado, ou pode até ter umas consequências positivas para outras pessoas, mas vai ser sempre com esta pressão de que o mais importante é eu não ser culpada. O mais importante é as pessoas verem-me de uma certa forma, ou eu me enxergar de uma certa forma. Então, mas é um processo para sair da culpa, porque a culpa é uma tecnologia emocional muito utilizada numa cultura de pessoas não iniciadas, não maduras autenticamente, não é? Porque na escola nós não aprendemos a sentir, a tomar essas responsabilidades. Então, a responsabilidade radical, essa culpa não faz sentido, é como se fosse uma coisa irrelevante, porque só existe aprender, experimentar, colaborar. Aprender, experimentar de novo, colaborar. E resgatar o nosso poder, como você disse, Lucas. Vou aprender com aquilo que eu acabei de experienciar, o que funcionou e o que não funcionou. Uau! Eu achei interessante que enquanto estava falando, voltando no exemplo sobre alguém roubou minha carteira. E é algo que eu já ouvi, assim, dentro do mundo espiritualista de algumas pessoas, são termos, por exemplo, assim, mas aconteceu algo ruim pra você porque você vibrou no medo. E aí eu queria que a gente navegasse um pouco sobre isso, porque às vezes isso também traz uma sensação de culpa, tipo, eu não posso vibrar medo, tristeza, porque senão coisas ruins vão acontecer. Aí como que você poderia elaborar um pouco mais sobre isso? Então, agora é o trabalho dos sentimentos conscientes, que é um trabalho de aprender a sentir com consciência, responsavelmente. E quando eu digo sentir responsavelmente, é aplicar a energia e a informação dos sentimentos ou das emoções para nos empoderarmos. Porque, por exemplo, a culpa é uma forma de usar a energia emocional, aquela tensão toda interna, para nos desempoderarmos. Quando estou culpada, quando as pessoas estão culpadas, elas não sentem que têm nenhum poder. Eles só têm de corrigir o ruim, não é? Então, em Possibility Management, nós ajudamos as pessoas a atravessarem por processos em que elas aprendem a sentir os 4 sentimentos principais: raiva, medo, tristeza e alegria. E as emoções principais: raiva, tristeza, medo e alegria. E quando elas se misturam as emoções, há uma mistura particular que pode dar culpa, que é a mistura de, normalmente, para a maior parte das pessoas, raiva, medo e tristeza. Misturados, dá assim um agregado que é culpa, e a gente não consegue fazer nada com isso. Então, lá nos processos e nos treinamentos e nos coachings, nós ajudamos a pessoa a separar cada uma das emoções para não só extrair a energia, não ficar aqui embrulhada, mas a extrair a informação de cada uma das emoções. Por exemplo, sinto culpa porque disse que não a este convite dos meus amigos muito preciosos, eles precisam mesmo de mim. Que culpa. Ok. O que é que você está sentindo? Tem alegria nessa culpa? Não. Ok. Tem tristeza? Tem. Ok. Então a tristeza, deixar a tristeza fluir. O que é que diz a tristeza? E a pessoa pode dizer: eu sinto triste porque ela é importante para mim, esta pessoa é importante para mim, e eu até gostaria de estar neste evento, mas não sinto triste de desapontar esta pessoa, né? Ok, então e o que é que você sente medo? Sente medo? Eu sinto medo dela ficar zangada comigo, dela achar que eu não me importo com ela. Ok, é informação vital para a relação. Ok, então e raiva? Raiva, não sinto muito raiva. Eu assim, mas e raiva contra você mesma? Eu sinto raiva contra mim mesma de não saber solucionar este dilema. E então, depois de nós separarmos estas 3 componentes da culpa, a pessoa pode fazer algo em relação a cada uma das informações. Ok, tristeza é mais para a pessoa estar com o amor de esta relação é importante para mim. Medo, tenho medo que essa pessoa não fique brava comigo, zangada comigo. Vou checar com ela. Vou checar como é que está a relação. Está ok com você? Você está brava comigo? Porque isto é importante para mim, a nossa relação. E já pode acionar, fazer qualquer coisa com essa informação. E a raiva contra ela própria, pode ser uma expectativa. Será que eu vou falar com o meu terapeuta acerca destas expectativas de eu ter de solucionar tudo, não posso estar em dilema, por exemplo. Não é? Estou a dar assim um exemplo bem comum.
de repente já temos um próximo passo. Em vez de culpa, que vai remoendo, vai estar comendo o coração da pessoa. Sim. Então é um exemplo, assim, muito comum nessa navegação. Né? Sim. Eu notei uma coisa em comum até agora na fala que você trouxe, né, nos exemplos, e que eu tenho pensado bastante nisso, que é o impacto que temos, eu vou me incluir nessa, ou num senso comum, dessa preocupação com o que o outro pensa. Uhum. Eu fico preocupado com o que o outro tá pensando sobre mim. E essa preocupação, ela é gatilho de muita distorção. Mas muita distorção. Se tirar isso daqui, Gasta muita energia. gasta muita energia. Uhum. Fala um pouco sobre isso, porque é uma coisa muito importante pra gente navegar. Em Possibility Management nós chamamos que a pessoa está sendo adaptativa, ou seja, não está sendo ela mesma. E como é que nós conseguimos? Há várias formas de percepcionar. Uma delas é ver o tipo de pensamentos que a pessoa tem, não é? Estou preocupada com a minha percepção, com a percepção que as pessoas têm de mim. Não é? Não estou em mim, não estou presente em mim, estou mais presente com mais atenção nas outras pessoas. E essa é uma forma de descobrirmos. Mas há outras formas que há certas tensões no corpo, de ver que a pessoa, nós chamamos a pessoa estar adaptativa ou não está centrada. Porquê? Porque nós consideramos que temos, pronto, todos nós temos o centro físico de massa, não é? Aquele centro hara, se nós ficarmos numa prancha, ficamos bem equilibrados, que é 2 dedos por baixo do umbigo, bem no centro do corpo, tem um ponto de gravidade, de massa. Nós também temos um centro de gravidade, digamos assim, mas da nossa autoridade, do nosso corpo energético. Chamamos o nosso corpo energético, que é o corpo que tem a nossa vontade, tem a nossa presença. Então, o centro do corpo energético é também o headquarters, é o centro da nossa autoridade. Quando eu falo autoridade, a maior parte das pessoas pensa a autoridade é a polícia. Não, a tua autoridade é a única autoridade que existe mesmo de verdade. E quando o teu centro de autoridade está numa outra pessoa, ou está num conceito, numa fantasia, num construto, então a pessoa está, toda a energia, toda a atenção não vem da autoridade dela, vem do que ela espera que a outra pessoa, ou que o construto, ou que o conceito dê para ela. Então, quer dizer que todo o poder dela, o poder que é intrínseco a essa pessoa, não está com ela. Então, é o primeiro trabalho que nós fazemos em Possibility Management, é resgatar a autoridade. Aprender, que é bem fácil, até podemos fazer aqui, se vocês quiserem, é muito simples. Vamos fazer. Então, adorei. Isso, pés no chão. Vamos lá. Eu quero que vocês, com a vossa atenção, identifiquem onde está o seu centro de autoridade. Para algumas pessoas está na cabeça, está no futuro, para outras pessoas está no coração, para outras pessoas está até numa outra pessoa. Onde quer que ele esteja, vocês só identificam, ele está lá. Tudo bem. Agora, com a vossa intenção, ou seja, com a vossa vontade consciente, quero só que vocês mudem o locus, a localização do vosso centro de autoridade para o seu centro físico, ou seja, 2 dedinhos debaixo do umbigo, bem lá dentro do corpo, à frente da espinha. Só esse espaço. Mesmo que a tua autoridade vem daí. Está dentro de você. Experiencia mesmo isso. Não precisa de visualizar, é mesmo experienciar. E respira, continua. E é isso. É bem simples. E nós praticamos porque mas a maior parte das pessoas não tem prática em manter o centro ou até em manter a atenção. Então, às vezes, quando elas abrem o olho, o centro já está numa preocupação. É só voltar ali. Eu senti que o meu centro, ele estava mais para cima. Ele estava entre o cardíaco e o solar aqui, nesse lugar. Aí foi novo para mim deslocar ele ali embaixo e realmente ele é outra percepção.
O que é que você sentiu com essa percepção nova? Ficou mais leve. Hum. Ficou mais leve, eu senti. Deu esse equilíbrio mesmo. Você sentiu alguma coisa? Eu senti Como? como se a minha energia ficasse mais pesada, assim, tipo, porque eu tava aqui, né, o centro de atenção, e aí parece que pesou no corpo, assim, sabe? Tipo, desci, sentei aqui. É isso. Eu também sinto assim uma coisa de aterrei, estou sólida em mim. O que quer que mim seja, mas estou aqui presente. Sim. Essa programação, então, é o começo, né? Porque eu pensei bem nisso. Porque se existe essa programação em relação a essa expectativa, frustração e essa preocupação com o externo, essa combinação, ela gera toda a distorção. Medo, ela delega a força para o externo. Ocupa, né? E aí começa a gerar uma confusão muito interessante, porque quando eu escuto responsabilidade radical, para mim, a hora que eu fui integrando essa informação, ele para mim trouxe esse viés, né, somando com outros conhecimentos de que, beleza, o que eu posso fazer diz relação a mim. Eu não controlo o externo, eu não controlo o que o outro vai pensar, eu não controlo como isso vai reverberar, mas eu posso assumir responsabilidade aqui, eu posso aprender ou agir de forma diferente num próximo momento. Então vamos explorar um pouco mais disso. Até eu queria a sua percepção sobre essa questão dessa primeira base para tirar essas distorções iniciais relacionado com essa expectativa, com esse delegar a força. Fala um pouco mais. Certo. Então, a maior parte das pessoas tem essa percepção da imagem que elas projetam e tentar controlar a imagem que os outros têm de você e delas mesmas, porque não cresceram, como a maior parte das pessoas no mundo, não cresceram numa cultura de iniciação. Não existem iniciações à idade adulta autêntica. Não é? As pessoas, quando chegam aos 18 anos, 17, 18 anos, o que é que podem fazer? Podem beber álcool, podem conduzir um carro, podem matar legalmente se vão para o exército ou para a polícia, mas não existe nenhum processo mesmo que autenticamente traz as pessoas para uma maturidade emocional e psicológica. Uau, não é? É isso aí. Então, o que acontece é que nós trazemos, as pessoas trazem da sua infância todas as estratégias de sobrevivência que elas desenvolveram na infância e que herdaram muito dos pais e do ambiente, e vão continuar a repetir as mesmas estratégias. O que são? Se eu der, que é uma coisa que é super, isso dar autoridade a uma figura externa é perfeitamente apropriado para uma criança, para um bebê. O bebê, a criança está completamente dependente dos pais ou dos adultos à volta. Então, para sobreviver, a criança vai dar toda a autoridade, porque ela não tem o desenvolvimento psicológico para cuidar dela mesma. Então, é uma coisa que serve muito para a criança sobreviver. É natural. É super natural. Eu vou fazer aquilo que os meus pais fazem, porque funciona para eles, vai funcionar para mim. E depois também há aquela parte do perigo, que se eu não fizer a mesma coisa que eles, eu se calhar não pertenço à família e depois eles se calhar não vão cuidar tanto de mim, e então isso é muito perigo. Então não vamos fazer. É suposto isto tudo acontecer. Agora, a meu ver, é suposto os jovens a 16, 17, 18 anos de idade entrarem em processos iniciáticos, em que saem dessa cultura de sobrevivência, aprendem quem são eles de verdade e aprendem a ser responsáveis. Portanto, já não dar autoridade a figuras externas, qualquer figura externa, seja pais, seja tradições da vila, seja até religiões, escolas, professores, tudo isso. E começam a experienciar qual é que é o meu papel, qual é que é o que eu quero fazer no mundo, não é? Com 16, 17, 18 anos, a psicologia de um jovem, e não sei se vocês se lembram dessa altura, mas é quando os jovens começam a pensar não só
neles, mas assim no mundo. Uou, está tudo à minha frente, eu posso fazer essas coisas. Quer dizer que a psicologia está desenvolvida para as pessoas atravessarem esses processos de responsabilidade e saírem dessas estratégias de sobrevivência, que é estar muito preocupado com o que as outras pessoas pensam de mim. Sim. Quais são essas estratégias mais clássicas que as pessoas levam para a vida adulta ou para a adolescência que carregam na infância? Então, menina boa, menino bom. É uma das principais. E essa é uma prisão muito grande. E eu falo de prisão porque é como o ovo da galinha, não é? Quando o pintinho que está lá dentro é super bom que tenha uma casca, não é? Tem uma casca de ovo. Se não tivesse a casca de ovo, o pintinho ia morrer. Mas a certa altura, se o pintinho não sai da casca, ele vai morrer. É a mesma coisa exatamente, não é? Essa estratégia de sobrevivência de ser menino bom, menina boa, é super útil para a criança entrar na cultura dos pais e não ser castigada e não sair fora. Mas se continuar a ser um menino bom, menina boa, e se isso é a orientação, a pessoa não vai ser ela própria. Vai sempre procurar figuras externas da autoridade para ser obediente. E isso vai dar a pessoa em louco, porque o que é bom para uma pessoa não vai ser bom para outra. Então como é que eu posso agradar esta, e agradar a outra, e agradar a minha mãe? Para cada um eu tenho que ser de um jeito. E há muitos sintomas psicológicos e físicos, exatamente porque a pessoa não está sendo ela própria. Então, menino, menina boa é um deles, mas há mais. A estratégia de confusão ou de se colocar mais pequena. Confusa, eu sou mais burra do que na verdade sou, falar assim de vozinha pequenina, fazer-me de forma mais pequena, o mais pequena possível, o mais invisível possível, para poder sobreviver. Então, essas pessoas, se querem ter uma vida assim, por exemplo, liderança de empresa, têm que passar por um processo de cura e transformação. Outra assim super comum na cultura assim internacional e também no Brasil é nós chamamos de viúva branca, que é o uso da energia sexual para sobreviver. Dar um charminho extra, fazer uma performance para se apresentar um certo glamour, um certo charme, para poder estar ok, para poder ser aceite, para poder pedir favores, não é? Isso é tanto homem e mulher. Porquê? Porque essa energia sexual, o flirt, tudo isso vende, não é? Então está muito, muito normalizado. Manipula. Exato. Por exemplo, então, assim, nós dizemos que existem 18 estratégias de sobrevivência standard e claro que cada pessoa tem uma única, tem o seu gostinho único. É legal que você trouxe essa da boa menina e do bom menino, porque desde que eu comecei a fazer alguns processos assim que eu gostaria que a gente até trouxesse um pouco mais, porque eu comecei a fazer uns processos mais no meu corpo, né? Eu fazia muitos processos nesse nível mental, de terapia, e de ir lá, acessar e ressignificar. E aí eu sentia que eu sempre caía nos mesmos buracos. Até quando eu fui pro corpo, e aí eu comecei a ter algumas liberações. E aí eu comecei a ver mesmo que eu tenho muito essa sombra da boa menina, da adaptabilidade. E eu acredito que muitos têm, né? Que nem você falou, que é bem comum. E aí, desde que eu comecei a fazer esses processos, eu lembro que quando vem, e algo que eu comecei a sentir muito é raiva. E aí, pra mim, que sempre fui a boa menina e que achava horrível alguém que sentia raiva, eu comecei a sentir, né? Então, foi um processo de olhar para essa emoção também. E desde então, quando o Lucas vira pra mim e fala assim, mas hoje você tá boazinha. Aí eu falo pra ele, não me chama de boazinha, que eu não sou mais boazinha. Eu entendi. Hoje eu estou um pouco mais feliz, né? Você está feliz, está agradável. A raiva também é bem-vinda, né? E que muitas mulheres, elas são podadas de sentir essa emoção, né? Chega muitas mulheres pra você também nesse quesito? Ai, sim, muitas. E é dos meus trabalhos favoritos é trabalhar com mulheres e trabalhar com a raiva. Porque na cultura moderna, a cultura padrão mundial, é a cultura patriarcal. E como cultura patriarcal, a mulher não é permitido sentir raiva, não é? Ela pode sentir tristeza, medo, alegria também, mas raiva, não é? É perigoso. Então, a maior parte das mulheres, elas sentem muita raiva, mas têm quase uma máscara por cima, choram muito, não é? E eu às vezes disse para as mulheres assim,
suspeito que você, quando chora, não está sentindo tristeza sempre, não é? Uhum. Está sentindo raiva. E para libertar essa raiva, não só como catarse, na verdade nós não fazemos catarse, nós fazemos catexis, que é usar a energia da raiva para falar, para ser assertiva, para ter clareza. Porque essa raiva, principalmente os 4 sentimentos, a raiva tem uma clareza muito prática. E isso é um perigo para uma sociedade patriarcal, não é? Uma sociedade moderna, a clareza das mulheres, do que elas sentem, do que elas veem, da consciência que elas têm, isso também é podado. Então, faz parte até de uma revolução, de uma cultura nova, é empoderar a mulher, ajudar a mulher a se empoderar para sentir essa clareza. Mesmo se resgatar essa clareza que está dentro dela. E nos homens também, que também têm... A versão dos homens normalmente é medo. Não é ok para o homem sentir medo. Uhum. Então, quando os homens normalmente sentem medo, em vez de chorar, o que eles fazem é metem raiva. E quando as duas emoções, o medo e a raiva, se misturam, torna agressividade. Então temos muitos problemas por todo o mundo de muita agressividade por parte do homem, muito crime, muita violência. E exatamente, eu acho, porque o homem não aprende a sentir medo e a usar o medo como um recurso, não como uma fraqueza, não é? Porque a cultura patriarcal faz muito mal aos homens, tanto aos homens como às mulheres, exatamente. E eu queria até explorar um pouco essa questão da raiva, porque eu até li um livro do Sêneca, né, que fala sobre a ira. E ele traz esse adendo, né, da raiva, sobre a raiva num ponto de desregulação emocional, né, de não ter o seu centro para responder com a assertividade, e sim trazer essa força de uma forma destrutiva e descontrolada. Então, tem essa força da raiva, né? Essa força que você está falando, de assertividade, de usar essa força de ação, de posicionamento. E como a gente diferenciaria essa questão dessa força da raiva construtiva e da raiva que ela vem de um lugar descontrolado e destrutivo? Então, eu considero que a raiva em si é uma energia neutra e é um combustível. É como gasolina ou gasóleo, a gente põe no carro, a gente pode conduzir o carro para um casa de um amigo ou conduzir o carro para um precipício e é uma forma destrutiva, não é? Então, a raiva, para aprender a ser uma coisa neutra, a gente tem de desconstruir todas as crenças de a raiva é coisa ruim, vai destruir necessariamente. Então faz parte desse processo de aprender a sentir raiva, de investigar experiencialmente no corpo, não como filosofia mesmo, praticar o que é isto de raiva. Porque a raiva no seu estado mais puro não é força, é clareza. É absoluta clareza. E então, quando você aprende a sentir em Possibility Management, você vai conseguir, vai ter a oportunidade de começar a diferenciar entre o sentimento da raiva e a emoção da raiva. E nós distinguimos estes dois porque parece que é a mesma coisa, esta energia é a mesma, só que o sentimento da raiva é uma energia e informação que vem do agora. E está batendo à sua porta, está qualquer coisa acontecendo, você, isto não está funcionando para você e só tem a ver com o evento no momento. Normalmente, se você sente, dá um tempinho para sentir e a extrair a informação da raiva, ele demora 3 minutos, a raiva no seu sistema vai embora. 3, 5 minutos no máximo e desaparece. Pode até ser uma raiva bem intensa. E quando eu senti pela primeira vez, até fiquei, uau, que estranho, tenho muita raiva por causa disto. E depois eu expressei e foi embora, não é? E esse é o sentimento da raiva, que tem a função de dar informação para você criar, para você negociar, para você viver. Agora, a emoção da raiva não tem origem no agora. Você está sentindo no agora, mas a origem dessa emoção foi no passado. Aconteceu qualquer coisa no passado, você sentiu raiva, não pôde expressar essa raiva, não pôde talvez até escutar a informação da sua raiva. Provavelmente você reprimiu ou aguentou
e então fica quase como uma ferida aberta. Nós chamamos mais do que ferida, que às vezes a ferida também tem uma conotação de vítima. Em vez disso, tem uma comunicação incompleta, não é? A raiva estava batendo à porta com uma informação vital e você não abriu a porta. E a comunicação do seu coração continua batendo por anos, batendo à porta. Então, parece que está aí a informação tentando entrar, e quando uma situação semelhante acontece, vem bater à porta com mais força essa emoção. Então, nós conseguimos distinguir principalmente porque tem um sabor energético que é esta emoção da raiva, eu já senti isto antes. Eu estou com uma raiva igual àquela que eu tive quando tinha 12 anos, ou que eu tive o mês passado com a minha parceira, ou meu parceiro, ou a minha mãe. E nós sabemos, ok, isto não é um sentimento, é uma emoção. E quando é uma emoção, é um propósito diferente do sentimento. O sentimento era para criar, para negociar. O propósito de uma emoção é dar informação a você acerca dos seus traumas, acerca da sua sombra. Então, não é para estar a negociar ali, é para ir curar, é para ir fazer esse trabalho de sombra. E então, para mim, é a minha parte favorita do trabalho dos sentimentos, porque o nosso corpo tem toda a informação, tem toda a tecnologia que nós precisamos para fazer a nossa cura e para fazer a nossa criação da nossa vida. Porque se você misturar um comportamento sobre uma suposição, tô sempre levando pro pessoal, suposição, e essa energia que ficou lá estagnada com uma frustração rápida devolve uma agressão. Olha que ciclo perigoso, né? É explosivo. Então uma coisa do dia a dia pode acontecer e uma reação exagerada, ela pode vir e explodir para fora, né? E como sair desse ciclo? Então, fazendo o trabalho consciente da raiva, nós desenvolvemos uma parte do Possibility Management de fazer um clube da raiva. E o clube da raiva é exatamente para transformar essa energia da raiva em empoderamento, que vai envolver fazer processos de cura emocional, que vão, então, ajudar você a distinguir o sentimento, a emoção, ir àquela situação passada, dizer aquilo que você queria ter dito, mas não disse, ser escutada. É um processo muito, como é que eu ia dizer, que toca muito. Assim, quando você vê uma pessoa passar por um processo de cura emocional, você vê que é possível mesmo curar. Não é só fazer uma nova estratégia, é possível liberar essa energia que tem estado ali presa com uma história, com essa projeção, com essa interpretação, completamente sair. Porque a emoção que nós depois projetamos noutra pessoa, essa emoção é apenas a comunicação incompleta. Então ela quer dizer, ela quer mostrar para você o que é importante para você. Não é? Então quando você liberta essa informação e a energia, já não precisa, já não está mais essa comunicação, essa raiva batendo à sua porta. Uau, que coisa curiosa, né? E aí, esse processo que acessa lá e faz esse processo de liberação, ele acaba assim, influenciando não uma situação específica, mas a resposta do corpo como um todo por uma ameaça externa? Então, se você estiver em frente a uma ameaça real, não é? Aí já não vai ser uma emoção, vai ser um sentimento de raiva. Então, também como é que eu posso usar a raiva para colocar limite, dizer não, dizer sim, ir embora, proteger uma pessoa amiga, não é? Há esse trabalho, há o de cura e há o de criação. Né? Então, nós fazemos, para mim, essa parte mais fabulosa é aprender a criar, não é? Porque na cultura moderna a gente aprende a repetir padrão, mas e criar coisas novas, e criar o que a gente quer mesmo ver no mundo. Né? E isso vai implicar limites, assertividade, tudo isso. Sim. E quais são os benefícios, assim, do pessoal que está em casa que você poderia citar sobre quando a pessoa faz um processo de cura emocional, que vai lá e cura essas feridas, né? Que você falou que não é ferida, mas quais são os benefícios, né? O que brota a partir daí? Então,
o que eu vejo mais brotar é, imagina, você tem um padrão emocional em que quando está numa certa situação, por exemplo, falar em público, vai sentir medo, vai travar, então você desenvolve toda uma série de estratégias de compensação, não é? Não pensa nisso, vai fazer coisas com as mãos, vai, sei lá, tomar um remédio. Há pessoas que fazem coisas muito, muito diferentes. Imaginar o público despido, não é? Pelado, não é? Mas se você passa pelo processo de cura emocional, e às vezes é preciso... o processo tem algumas camadas mais, porque não houve só um evento, se calhar houve mais eventos, até vidas passadas isso pode acontecer. Mas quando você passa efetivamente por um processo de cura emocional, imagina, você chega à mesma situação, fala e está em frente a essas pessoas e não sente esse medo estrangulador. Para mim, esse é o maior benefício de um processo de cura emocional, que é: eu consigo passar por uma situação que me dava essa ansiedade horrível e não tenho mais essa ansiedade. E porquê que isso acontece no processo de cura emocional? Porque, como é contextualizado em responsabilidade radical, o que acontece é que há uma mudança de identidade. Não é só uma espécie de... não é só um penso rápido, não é só um curativo. É quem é que eu agora vou ser para que isto não aconteça mais em mim. Para que eu não... para que eu resgate todo o meu poder. Assim, se a pessoa passou, por exemplo, por uma humilhação na escola, tinha 5 anos de idade, foi humilhada porque disse a resposta errada, não consigo falar em público. Passa por esses processos de cura emocional, aprenda a usar o medo para navegar, estar centrado, muda de identidade e de repente já não é... A pessoa sabe, não precisa te dizer assim, eu não tenho 5 anos, não é a mesma situação, não precisa se autoconvencer. A pessoa mudou mesmo. Ela mudou de identidade de tal forma que nem vem o medo. Pelo menos pode haver assim um medo de o que é que eu quero fazer agora, mas não é aquele medo de vou ser humilhada, as pessoas vão se rir de mim. Um medo que cria estratégias de defesa, né? E não de construção e de ação, né? Exatamente. Que legal. Exatamente. Mudança de identidade é realmente a chave. Quando eu trabalho com disciplina, com meus mentorados também, que eu falo sobre disciplina e consciência, a chave é a mudança de identidade, né? Não é só uma estratégia que pode auxiliar, mas se não realmente mudar essa identidade... Então é muito interessante isso que você está trazendo, porque olha só como essa programação, ela muitas vezes ela tá tão profunda que ela tá limitando a gente em várias áreas da vida, né? E aí quando você falou isso, eu fiquei imaginando assim, né? Pra galera tangibilizar mais essa questão da fragilidade do nosso sistema. E aí, eu me observo nesse lugar aqui, o quanto eu tô frágil às situações da vida. O quanto eu tô frágil ao que o outro me fala. O quanto eu tô frágil a uma própria situação que eu passo, que eu mesmo causei às vezes, e que não é adequada, né? Eu quebrei, eu errei, eu esqueci. Eu tô numa palestra, eu falhei, eu esqueci. Ou alguém, por algum motivo da vida, veio e me fez uma crítica pesada. O quanto tudo isso que é a vida, natural acontecendo, ela tem a capacidade de me quebrar ou não, né? De me atingir ou não, essa fragilidade ou essa antifragilidade. Então, tudo isso que você está falando, esse conhecimento de entender como sentir e como usar os sentimentos de forma consciente, é um letramento que vai trazer essa resiliência para que a gente não seja tão frágil aos eventos da vida, é isso? É exatamente isso. Eu gostei muito da forma como você colocou, porque o trabalho dos sentimentos não é só a parte de agora consigo navegar, mas porque é um acompanhamento de... Há muitas iniciações nesse aprender a sentir. E o que a iniciação tem de base é que você experiencia quem você mesmo é, não as identidades. As identidades são as partes que são frágeis.
Entendi. A fragilidade é a identificação. Eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada. Sou responsável. E quando a vida nos confronta com as ferramentas, com as estratégias e com as identidades, pode isso quebrar, não é? Nós podemos ficar líquidos. Mas o que fica é quem você realmente é. Então nós temos até um ditado em Possibility Management que é: tudo o que pode derreter, queimar, destruir, não é você. Porque você, a sua essência, o seu ser, é bem maior, é bem mais profundo, é bem mais arquetípico do que estratégia de sobrevivência, do que identidade, do que imagem, né? E então quando você aprende a sentir, você vai ficar... Não é a teoria, ninguém diz para você, não é um método. Você vai experienciar quem você realmente é por dentro. Então ninguém pode tirar essa experiência de você. E nesses casos mais estressantes, não é? Mais... menos previsíveis, não é? Porque o ego, a identidade, nós chamamos isso de caixa, da ego, a identidade. Quando a caixa é confrontada com situações que não têm uma resposta já pré-definida, uma estratégia, um plano já definido, então ela fica líquida, porque ela começa fritando um pouquinho, e aí o que você tem é quem você é. Então, quanto mais você, não é reforça quem você é, mas quanto mais você se liberta e confronta quem você é e ajuda a parte do seu ser mesmo a estar vivo, a criar. Então, quando você está numa situação estressante para a caixa, o que você tem é você. Sim. E é bem legal você falar sobre essa questão do estresse também, porque, por exemplo, teve um período da minha vida que eu fiz alguns exames e eu percebi que o meu estresse, meu cortisol estava bem alto. E eu acho legal a gente trazer essa reflexão para as pessoas, porque, assim, eu lembro que na época eu estava me alimentando muito bem, eu estava dormindo, tenho uma casa super confortável, trabalho no que eu gosto, mas eu percebi que eu ainda me colocava em situações de estresse. E é interessante também de observar isso, porque não é natural, né? Não é natural da gente estar estressado o tempo inteiro e o quanto que essas curas emocionais são necessárias para a gente sair desse estado de estresse, né? Sim. E eu também, para além do estresse, eu diria assim: que estresse é que você está tendo? Porque há uma parte de estresse que pode ser uma informação de não vá por aqui, ou vamos para ali a um novo stress para desenvolver uma parte da gente, não é? Que informação é que não está sendo escutada? Quando eu trabalho com pessoas e elas estão no stress, eu pergunto: que tipo de stress? Raiva, tristeza, medo ou alegria? Stress. Porque até esse stress vai ter comunicação, vai ter informação. E então quando a pessoa sente o stress e depois assim, stress é ruim, não posso sentir o stress, vai outra vez. Tem comunicação lá que vai tentar bater à porta mais vezes e mais vezes. E então, até pode ser, por exemplo, a minha história pessoal, eu desde os 15 anos que sentia um stress que acontecia 3, 4 vezes por ano. E de repente vinha uma ansiedade muito, muito grande, uma sensação de urgência. Eu tenho de fazer algo, eu não sei o que é. E eu dizia, tinha ataques de pânico desde os meus 15 anos de idade. E isso colocou numa jornada de conhecimento de o que é isto, o que é isto, o que é que eu estou aqui a fazer no mundo, qual é o meu propósito. E passando uns anos para a frente, o que eu vim descobrir é que isso era a minha missão, a minha linhagem arquetípica, me chamando, dizendo: não sai do caminho, você tem coisas para fazer, está na hora de fazer. E eu não tinha tecnologia para escutar, não sabia como acessar essa informação, e essa informação até me estava desse stress, que de facto estava na escola, estava ficando assim meio pirada, e esse stress estava-me dizendo coisas. Eu, felizmente, fui sempre escutando da melhor parte que conseguia, mas só não queria que o stress seja sempre uma coisa negativa a evitar. Pode ser que esse stress seja informação acerca da sua integridade, do seu próprio caminho evolutivo, que esteja a querer dizer algo para você. Até pode ser, não vá por aí, mas pode ser, há uma coisa importante que você ainda não está fazendo. É que o estresse, ele combinado com medo e apego, ele detona o sistema, né? Estresse, medo e apego. Então eu fico ali porque eu não posso mudar.
Eu tenho medo daquilo que é diferente. Agora, se o estresse vem e traz uma informação de que fala, opa, isso aqui tá me sobrecarregando de alguma forma, eu tenho que fazer algo a respeito disso. Aí pode ser uma coisa muito interessante. E aí eu te pergunto, assim, como que a gente pode trazer uma explicação fácil, assim, pra galera não se frustrar tanto com a vida, entender esses movimentos da vida sem que isso afete Então, tanto, né? uma forma fácil. Isso é bem é complicado porque, assim, se eu fosse falar com qualquer, assim, mestre espiritual, assim, praticante, eles dizem, a vida é muito fácil, mas as pessoas tornam ela muito difícil, não É é? verdade. E o que me surgiu foi dizer, o ser humano aqui, hoje em dia, que está vivendo, ele tem uma coisa bem louca. Ele acha que existe certo e errado. E o que é que acontece quando uma pessoa acha que alguma coisa é errada ou ruim? Qual é que é o resultado? Você faz qualquer coisa ruim, o que é que você quer fazer logo? Quer evitar, não é? Quer fugir, quer esconder essas partes. E então, toda uma série de coisas que são ruins, a gente não pode olhar para elas, não é? Outra coisa do certo ou errado é que quem é que define o certo e o errado? Qualquer coisa está a acontecer. Isto não deveria ter acontecido. Quem disse? Então, mas quem é que sabe? Quem é que tem esse conhecimento do certo e errado que diz assim, eu não devia ter tido este acidente. Não me deviam ter roubado a carteira. Eu não devia ter tido este divórcio. Nós podemos arrepender até de algumas coisas terem acontecido. Mas dizer isto que está acontecendo não deveria estar a acontecer é de uma arrogância tão grande. E para além de que estamos lutando, estamos em guerra com a realidade. A realidade nem tem assim tipo, o que está acontecendo, está acontecendo. E quando as pessoas dizem, não, mas está errado. Está o script, o roteiro está errado, não deveria. Foi prometido ter já um casamento e 7 filhos. Mas quem definiu isso, não é? E quando nós começamos a ver quem é que define, vemos, somos nós que definimos. Não é? Porque não existe um sistema de certo e errado absoluto. Não existe. O que é certo para uma pessoa é errado para outra. Então é uma coisa absolutamente subjetiva. Certo e errado. Então, quando você começa mesmo a integrar, agora estamos assim só na pontinha do iceberg, muito superficial, mas se você começa a ver, não existe errado, não existe certo, a maior parte das pessoas começam ficando com muito medo. Então, mas como é que nós nos protegemos contra não é, os assassinos? Mas as pessoas não andam assim, tipo, é uma terça-feira, eu vou assassinar uma pessoa, não posso porque é errado. Não, as pessoas não querem um assassinato. As pessoas não é do interesse. Portanto, quanto mais você vai para a realidade e menos para a interpretação, para a avaliação da realidade, você começa a ter muito mais poder. Em que, ok, isto aconteceu, está doendo. Como é que eu posso estar com esta dor como uma oportunidade para eu crescer, para eu ter mais amor, para eu ter mais cura, em vez de simplesmente dizer não à vida, não à realidade, não a isto. E quando eu digo não quer dizer agora eu tenho que estar feliz com esta situação. Não, vamos sentir tristeza, vai nos dar informação do que é que a gente quer, a gente pode aprender, fazer uma coisa diferente. Mas dizer isto não deveria ter acontecido é o primeiro passo da auto-vitimização. Que maravilhoso esse pensamento. É o contrário da responsabilidade radical total, né? Exatamente. E a gente consegue evitar, nós dizemos assim, uma vítima profissional consegue fazer de qualquer coisa um problema. Uma vítima profissional. Esta cadeira não está, não sei o quê, então é por isso não vou fazer o podcast bem, porque eu posso inventar qualquer coisa. E é impressionante o quanto que a gente, né, muitas pessoas são treinadas a vida inteira para agir assim. Exatamente. É o comum, né? É o senso comum. Então, 2 coisas legais que a gente trouxe aqui para desconstruir, para ficar mais leve a vida. Primeiro, não tem certo e errado. Não, esse conceito de certo e errado, né? Já entendemos aqui, né?
a equanimidade, né? Vamos observar a realidade como é. A gente tem um episódio aqui que a gente fez sobre o Vipassana. Quando a gente voltou do Vipassana e lá a gente aprende muito isso. É muito interessante quando a gente fica muito tempo ali meditando. Chega uma hora que você fala assim, meu Deus do céu. Tem mais 5 dias aqui, o que eu faço? Eu aceito. Eu me entrego. É muito legal. E a outra coisa que foi falado anteriormente, que eu acho legal reforçar aqui, é que aquele que não tem medo de nada, assim, não tem medo da falha, ele é imbatível. Porque nada pode acontecer se ele realmente se entrega também, né? E se acontecer aquilo? E se acontecer, ok, aconteceu. Se eu falhar no meio de 50 mil pessoas, ok, eu faço uma piada e sigo em frente. Aquele que não tem medo de falhar é imbatível. Ele ganha, ele tem o seu poder aqui intacto. Nada de fora pode chegar e tirar o seu poder pessoal. Então, cara, que legal isso daí. Agora, no treinamento, então, agora trazendo isso para essa realidade prática, eu imagino que existam dinâmicas que vão fazer com que a gente experiencie esse tipo de situação, de sensação, para que a gente possa trazer luz para isso. Sim. É isso? Completamente. O Expand the Box tem as distinções e os mapas mais básicos, e que são bastantes mapas, então a pessoa vai ver que há todo um mundo para além do que eu já conheço, e que vai abrir um caminho. O caminho de Possibility Management é mesmo um caminho de iniciação, não é só um treinamento que é tão legal e lendário, mas é mesmo uma espécie de abrir o olho e, uau, a vida é muito mais multidimensional e empoderada. Que legal, hein, Sol? Tá com mais vontade de fazer ainda? Com certeza. Mais ainda? Eu queria até aprofundar um pouco com você também, assim, trazendo situações reais, assim, que a gente passa. Boa. Por exemplo, essa questão da raiva, né? Vou trazer de novo a questão da raiva. Eu percebo, assim, eu comecei a virar, tipo, melhor amiga da raiva, porque eu falei, não, já entendi que você está aqui me trazendo informações, tanto do meu passado, das histórias que estão na minha infância, quanto coisas do agora, né? E eu percebi que quando eu comecei a ouvir mais isso, eu comecei a colocar mais limites, né? Que muita gente que eu passava em terapia falava, a raiva veio para te ensinar a colocar limites. E aí eu fui colocando, eu percebi também que muitas vezes que eu colocava limite, eu ficava preocupada, me sentia culpada, eu comecei a analisar isso. Às vezes eu sentia um silêncio da pessoa que eu colocava limite e isso me preocupava. Então eu fui vendo todas essas estratégias assim que eu tinha em relação a essa emoção. Mas uma coisa que eu gostaria de trazer para você assim, tem pessoas, por exemplo, que têm mais facilidade para sentir algumas emoções. E às vezes tem pessoas que quando vê alguém acessando uma emoção, pode ficar tipo, não sei o que fazer. Ou eu quero resolver aquilo, ou eu quero conversar. E às vezes nem sempre, por exemplo, quando eu tô na emoção da raiva e o Lucas às vezes vem conversar comigo, eu não consigo ainda, né, no meu estado de consciência, eu não consigo ainda dialogar com muita clareza. Às vezes eu preciso sentir aquilo, deixar aquilo passar para depois eu falar, olha, depois a gente conversa sobre isso. Mas às vezes ele já vem num outro lugar de querer conversar e resolver. E aí eu não consigo ter aquele limite, né? E isso me deixa com mais raiva. Aí eu queria que você trouxesse um pouco sobre essa visão também, do quanto que às vezes a pessoa que tá na outra ponta, que às vezes convive com alguém que passa por emoções mais intensas, como que essa pessoa poderia ajudar ali nessa dinâmica? Então, o que você está a falar é da criação de uma cultura. Não é? É uma questão que nós fazemos muitas pessoas que fazem o treinamento Possibility Management, às vezes assim, como é que eu vou agora falar com as outras pessoas que não têm acesso a estas formas, então se eu ficar com raiva ao pé deles, eles vão achar que eu sou louca, né? E na verdade nós descobrimos que a maior parte das pessoas pensa que a cultura é meio homogénea, não é? A cultura do Brasil, a cultura dos Estados Unidos, a cultura de Portugal, mas na verdade a cultura é uma coisa individual.
a tua cultura é ligeiramente diferente, mesmo vocês os dois têm uma cultura ligeiramente diferente um do outro. Claro que existem pontos em comum de ressonância que vocês os dois praticam juntos, então vocês têm também uma cultura juntos, não é? Então, uma forma ótima é negociar, aprender a criar uma cultura com a outra pessoa e não assumir, por exemplo, não assumir que uma amiga sua ou que até o Lucas, por exemplo, tem a mesma cultura que você. Quando você não assume que a outra pessoa tem a mesma cultura, você tem muito mais facilidade de negociar. Você diz assim, olha, na minha cultura, e digo isto literalmente, quase estas palavras a pessoas que saem do treinamento, que é, na minha cultura é ok eu sentir raiva. E expressar raiva e não quer dizer que está nada de ruim. Então eu quero fazer uma proposta de interação com você. Quero, para nós estarmos ok juntos, que se eu sentir raiva, eu vou dizer eu estou sentindo raiva e vou perguntar se você está disponível para escutar. E se você não estiver disponível para escutar, eu não vou dizer nada. Mas eu vou pedir a uma outra pessoa para escutar. Você está, isso funciona para você? E a pessoa fica assim um pouco tipo, uau, nem considerei, não é? Nossa, porque eu faço diferente. Tudo bem, você faz diferente, mas esta é a forma que eu quero praticar. E às vezes até os amigos dizem assim, também quero praticar. Não é a minha cultura ainda, mas quero ver como é que é. E então começa-se a formar, não é? Como nós fizemos com a xícara. Vamos fazer uma outra forma? Não, e será que é uma outra forma de fazer? Vamos experimentar. Não gostei. Tudo bem, é só para você. Mas para mim eu continuo a fazer aquilo que eu quero. Sim. E nós temos essa experiência, por exemplo, às vezes nas culturas mais conscientes, muitas pessoas passaram por aquele processo de deixar de beber álcool. E há aqueles amigos que ainda bebem álcool. Então há exatamente essa transição de dizer, tudo ok, você quer beber álcool? Eu não vou beber álcool. E pode haver aquele constrangimento, mas se as pessoas se amam, vai haver uma aceitação. Pode haver a certa altura, olha, eu nem quero estar naqueles ambientes de álcool, mas eu quero estar com você. Vem para um lugar que eu gosto de estar. Então, e se a pessoa não quiser, olha, não, eu quero mesmo, tudo bem. Então às vezes as pessoas afastam-se porque a cultura deles já não tem ressonância, não é? Nós todos passamos por isso em algumas coisas, também nas emoções, também nessa cultura de se sentir. A única diferença é que provavelmente há mais pessoas a não beberem álcool conscientemente do que pessoas a fazerem este trabalho ainda no Brasil. E antes de continuar esse papo, a gente tem um recadinho para você. A nossa recomendação é a Eduz, que é uma plataforma brasileira que integra infoprodutores, afiliados e compradores num ecossistema único. Dentro da Eduz, você consegue colocar suas ideias para o mundo, como infoprodutos, eventos e outros. Então, a nossa recomendação é a Eduz. Confere lá no site eduz.com. Que legal. Você trouxe uma coisa aí que é bem construtiva, porque se existe uma clareza e uma consciência sobre o estado atual, seja raiva, medo, seja qualquer coisa que está sentindo, e tem uma comunicação e uma proposta, significa que eu já estou consciente daquilo. Eu não estou no modo automático de reação descontrolada mais. Porque o modo automático de reação, você perdeu o controle da carruagem. Você já não sabe o que está fazendo mais. Você já veio e já... Agora, é isso que eu tô. E eu tá disponível para escutar ou uma proposta que seja... Olha como traz uma clareza pro sentimento, né? É engraçado, porque às vezes, quando a gente já teve esse tipo de conversa… Muito bom. É interessante porque, às vezes, o Lucas, ele espera que eu responda assim… Olha, lindo, agora a gente não vai conseguir conversar porque eu tô assim, assim, assim. E às vezes eu não consigo, realmente, sabe? E aí, foi por isso que eu falei pra ele tantas vezes. Eu falei assim, eu quero passar pelo Expand the Box, porque eu sei que lá eu vou conseguir acessar, ter também essa clareza de onde que vem essa raiva. Porque às vezes vem de forma desproporcional. E eu sei o quanto que isso faz com que a minha energia vai pro espaço. E eu sei que é uma energia criativa e que é uma energia que me traz muita clareza, ação, né? Mas
é uma relação mesmo, né, que a gente tem que ter, porque muitas pessoas são ensinadas que é uma emoção ruim, que não deve se conectar com ela e que qualquer pessoa que acesse ela seja, sei lá, não pertença, né? Por isso, sentimentos conscientes, né? Que coisa bonita. E aí eu quero trazer esse papo aqui pra gente ir caminhando para um bloquinho final sobre a relação coletiva. Porque tudo isso que a gente tá falando aqui, ele chega num momento da nossa vida que nós mesmos aqui estamos pensando, né? De morar num coletivo, numa ecovila, que eu vejo que é um futuro natural que nós buscamos mesmo aqui. E a gente já passou por diversas experiências, né, em coletivos, tivemos 2 coletivos já. Em São Paulo, né, ali. E agora eu e a Sol tomamos uma temporada só eu e ela. Mas daqui a pouco a gente tem esse projeto de uma terrinha, um ecossistema autossustentável, né, aquela coisa toda e tal. E que você sabe bem, já navegou bastante, né? Você estava falando que já navegou por ecovilas, por comunidades muito legais, por muitos anos. E esse desafio de convivência entre múltiplas personalidades, né? Múltiplos seres, assim, é um super desafio, né? Por onde começar para a gente começar um letramento, assim, nivelar a consciência do grupo? Por onde a gente começa nesse sentido? Então, eu começaria por um contexto, escolher o contexto, ou seja, escolher a relação com responsabilidade. Nós, por exemplo, nós podemos ver que a relação com responsabilidade ou empoderamento é um espectro, não é? Desde zero, não vou tomar responsabilidade nenhuma, até responsabilidade radical. Eu sou responsável por tudo. Eu tenho uma capacidade de impacto em qualquer lugar do mundo, não é? Mas nem todo mundo quer praticar responsabilidade radical. Mas, por exemplo, você pode ter 0 responsabilidade radical, que são pessoas que ou não têm capacidade de tomar responsabilidade, não é? Têm de ser protegidas dos outros, ou a vila ou a comunidade tem de ser protegidas das consequências das ações deles, não é? São pessoas que estão a 0 disponíveis. Têm, por exemplo, responsabilidade a nível de criança, que são pessoas, digamos que são adultos, ou têm idade de adulto, mas vivem como se fossem crianças em termos de responsabilidade e empoderamento. Ou seja, os outros têm de criar para mim. A comunidade tem que criar para mim. Não é? Eu quero amor, os outros têm de fazer isso para mim. Não é? Tudo é criado fora e eu tenho de receber. Não é? Existem essas pessoas que querem comunidade para experienciarem aquilo que não experienciaram quando eram crianças, por exemplo. E então tem uma espécie de expectativa, essa parte de sombra de eu não vou ser a fonte daquilo que eu quero viver, eu quero que os outros me deem. Então é um bocado mais consumista. Não é? Essa é a perspectiva de responsabilidade de criança. Uma carência. Depois tem de adulto, não é? De adulto que é, eu quero amor, eu quero comunidade, eu quero colaboração, eu vou iniciar isso. Eu vou criar espaços para isso. Eu vou limpar as minhas bagunças. Eu faço uma bagunça, tudo bem, eu limpo a minha bagunça. Não é? A nível de criança, eu faço uma bagunça, os outros vão limpar a bagunça. Não é? Esse é um outro nível de responsabilidade. Depois pode haver responsabilidade a um nível ainda mais alto que adulto, que é, eu vou limpar algumas bagunças que eu não criei, porque eu amo este lugar. Mais do que quem é que fez isto e quem é que fez aquilo, mas é pelo meu gosto, pela minha generosidade natural. E também eu quero criar para além de mim, para além de me autonutrir, do que me faz bem a mim, à minha família, eu quero dar, eu quero servir, não é? Começa a haver responsabilidade mais alta e depois a responsabilidade radical. Então, todas essas responsabilidades diferentes elas criam comunidades diferentes, coletivos diferentes.
E esta é uma distinção, estes níveis diferentes de responsabilidade, que a maior parte das ecovilas, de todos os treinamentos que eu já conheci acerca de desenhar comunidades, não têm esta distinção. E quando não tem esta distinção, o que acontece é você tem uma comunidade e tem algumas pessoas na responsabilidade de criança, outras na responsabilidade de adulto, outras na responsabilidade alta, algumas na responsabilidade radical. E quando eles se juntam numa reunião para decidir alguma coisa, vai haver conflito. Sim. Porque estão a jogar jogos completamente diferentes. Um está a jogar futebol, outro está a jogar handebol, outro está a jogar basquetebol, outro está a jogar polo. Perfeito. Mas todos têm bola e todos têm rede. Mas não é o mesmo jogo. E o que acontece quando está numa reunião com todos estes níveis de responsabilidade é que o único ponto em comum é a responsabilidade mais baixa. Então, muitas vezes, essas reuniões são tomadas refém pelas reatividades e as necessidades e as carências das pessoas que estão menos disponíveis para tomar iniciativa e criar e contribuir. Então, o que eu faria é definir onde no espectro, na prática, não só em teoria, mas o que é que a gente vai querer praticar, não perfeitamente, mas onde é que a gente quer evoluir, e encontrar pessoas que queiram praticar exatamente nesse campo. Porque se você faz coletivo com pessoas que podem até dizer que sim, mas na verdade estão praticando um outro tipo de responsabilidade, vai haver uma grande desconexão. Sim. E a segunda coisa que eu teria é o propósito. Qual é o propósito do coletivo? Porque muitas vezes o propósito do coletivo que as pessoas têm é vamos viver junto. Mas viver junto quer dizer muitas coisas diferentes para muitas pessoas diferentes. Então você não vai casar com uma pessoa assim de repente, você vai avaliar, será que ela tem a mesma cultura que eu? Será que ela quer as mesmas coisas que eu? Será que tem a própria vida, não é? Então, será que qual é o propósito daquela comunidade? Que tipo de cultura você quer ter? Que tipo de prática você quer ter? E encontrar pessoas que são alinhadas com o mesmo propósito. Porque, na minha opinião profissional, só viver junto funciona para viver junto. Mas há muitas pessoas que ficam dissatisfeitas, não nutre o ser delas, porque não é aquilo que elas querem viver. Estão seguras porque estão numa comunidade, têm facilidades financeiras, sociais, mas sacrificam muitas vezes coisas que elas queriam viver, que não vão ser possíveis porque há outras pessoas que simplesmente não querem a mesma coisa, não é? Por exemplo, uma comunidade que quer muito que a comida seja toda orgânica, mas depois as outras pessoas não têm essa necessidade e vão resistir e fica assim um conflito assim meio que vai esmorecer a vitalidade desse coletivo. Então, propósito e contexto é uma coisa que quase ninguém fala. É verdade. Mas é super importante. Sim. Eu gostei quando você trouxe sobre essa questão de uma consciência, de uma responsabilidade mais ali infantil, adolescente, porque a gente passou por um período numa comunidade que eu amo muito as pessoas que conviveram com a gente tem amizade até hoje. E foi importante a gente diluir num momento ali que eu acredito que todos foram buscar outros níveis de responsabilidade. A gente mesmo, eu senti que a nossa responsabilidade como um casal, como comunicadores, aumentou muito mais. E a gente pretende evoluir mais ainda, né? Para poder ir para um próximo nível de coletivo. Mas naquela época, eu percebia que existia, assim, um contexto meio adolescente. Parecia que a gente estava ali tentando ressignificar coisas que a gente não viveu quando a gente era criança. E foi muito gostoso por um período. Mas chegou um determinado momento que começou a surgir pequenas coisinhas, assim, por exemplo... olha, essa panela a gente tem que tomar um pouco cuidado, porque se lavar assim, pode riscar e alguém virar e falar... Não, mas então eu nem vou usar mais a panela, nem vou usar mais. Então, essas pequenas coisinhas, elas vão deixando marcas nas relações, né? Então, é muito importante mesmo a gente olhar, ter esse alinhamento, porque eu acredito que isso ajuda muito a ter essa sinergia, né, entre as pessoas e, ao mesmo tempo, conseguir construir coisas mais sólidas, né? E hoje em dia a gente vive
pensando sobre isso. Fala assim, nossa, a gente quer ter uma comunidade, queremos, mas é importante a gente olhar para esses níveis, essa cultura, principalmente essa cultura que a gente está criando entre a gente, né? Para depois pensar na responsabilidade de estar compartilhando com mais pessoas, né? Eu tô percebendo bastante. isso. Eu tô percebendo que se houver um núcleo que tá bem fundamentado nisso que você tá falando, mesmo que tenha uma pessoa ou outra que esteja um pouco distante, ela vai pegar a cultura. Eu acho que todo mundo tem que Ela fazer o vai. Expand the Box. Mas imagina o seguinte, essa situação que você falou, ó, aconteceu alguma coisa, a gente foi lá e alinhou, essa pessoa ficou frustrada. Se a gente mantém. Ué, a reação é do outro, eu fiz da minha forma e tal, e vai mantendo. Essa pessoa não tem outra saída senão ela começar a observar essa cultura e se nivelar de uma forma ou de outra. Então, é muito legal o que você está falando, porque me dá uma esperança de que é possível alinhar nesse lugar. E você acredita que quando as pessoas elas estão no seu centro de poder e elas estão respeitando a sua integridade, a cultura, esse campo, ele vai se autorregulando sozinho também? Por exemplo, as pessoas certas chegam e as pessoas que não estão alinhadas saem? Sim. Quanto mais clareza da prática, da cultura ela tem, e essa clareza pode evoluir, não é? Pode até ser nos primeiros 10 anos desta comunidade era assim e agora queremos que essa cultura mude e quando a cultura muda vai sempre haver pessoas que saem, sempre porque já estavam confortáveis, não querem mudar, mas vai haver outras pessoas que querem entrar, que estavam à espera dessa mudança para finalmente entrarem. Então, quanto mais clara é essa mudança e menos dramática no sentido de é uma mudança e não quer dizer que há um falhanço. Não quer dizer que falhou, quer dizer que está mudando e as pessoas que não estão alinhadas, que não estão em ressonância com esta nova mudança, isso só quer dizer que elas precisam de uma outra comunidade. Então como é que a gente pode estar no time delas para elas criarem a comunidade que elas querem? E que são quando as pessoas estão no poder delas e não estão só sentadas para trás no sofá à espera que a comunidade dê coisas para elas. Elas se podem empoderar, aliás, pode até fazer parte da cultura dessa comunidade, de empoderar as pessoas que querem sair em criar a cultura delas, porque com certeza é necessária, porque essas pessoas querem, mas apenas não é aqui. Não é? Tipo, estamos num campo de futebol, alguém quer jogar ténis. O ténis é um ótimo desporto. Vamos jogar ténis, mas não aqui. Aqui a gente joga futebol. Mas eu vou visitar o seu campo de ténis para jogar um ténis de vez em quando, não é? Sem que haja o significado de que isto foi um erro, isto é um drama, quer dizer que nós não pertencemos, ou que falhou, ou que não precisa, né? Exatamente, não precisa de significar uma coisa tão dramática, mas se for parte da cultura de estas coisas vão acontecendo, as pessoas vão clarificando que pertencem porque querem fazer este experimento a este nível, ou querem fazer um experimento a um outro nível. Não é? Eu tenho uma curiosidade aqui, fique à vontade para trazer ou não. Quero saber coisas que você acha que funcionou muito bem em termos da comunidade que você viveu 10 anos, né? Deu para entender, experienciar, viver aquilo realmente, né? O que funcionou muito bem e o que você acha que foi um desafio também ali, que a gente poderia ter atenção nos nossos próximos projetos nesse sentido? Sim. Então, eu vivi na comunidade de Findhorn, no norte da Escócia, por 10 anos. E é uma comunidade que tem mais de 60 anos. E o que eu acho que funcionou melhor, porque é uma comunidade bem lendária, assim, nas ecovilas e comunidades espirituais, é bem conhecida. O que eu acho que funcionou melhor foi a clareza do propósito. E era um propósito muito especial, muito arquetípico. Era acerca de encontrar a voz do seu, uma espécie de eu superior, da sua missão, dos seus guias. E era uma comunidade não hierárquica, portanto ninguém ia ensinar a você qual é que é o seu caminho, mas o que pedia era prática para você viver mesmo, a sua vida ser para esse serviço, ou seja, não é para o seu conforto, era para o seu serviço. Então essa clareza
atraiu tanta gente, porque eles faziam coisas muito lendárias. Criaram um campo energético que atraiu as pessoas também que estavam buscando exatamente esse tipo de experimentos, esse tipo de vivências, de prática. Então ficou muito famosa, muito famosa. Pessoas de todo o mundo foram para lá porque queriam exatamente saber qual era o propósito delas, a missão delas. Isso funcionou muito, muito bem. Criaram lendas incríveis. E foi por isso que eu fui para lá, porque eu queria mesmo saber o meu propósito, não é? O que eu acho que deixou de funcionar foi quando a prioridade deixou de ser essa dedicação ao serviço e passou a ser conforto. Aí nos anos 90, no início dos anos 2000, 2010, houve um pequena mudança de caminho. E aí começou a ser mais, como é que eu posso ficar aqui mais tempo? E aí é diferente, assim, porque é que passou a ser mais importante, vou ficar confortável, vou ficar aqui, quero ficar numa comunidade onde tenho pessoas como eu, mas não preciso de estar praticando, por exemplo. E agora é uma comunidade bem diferente, não é? Mudou muito, mudou com o Covid, mudou com o Brexit principalmente. E não quer dizer que está uma comunidade ruim, só é uma comunidade diferente, com uma radicalidade diferente. Então as pessoas que não querem isso saíram, outras pessoas que querem mais só viver assim num bairro ecológico, assim, bonito, vivem lá. Mas o que eu acho que não funcionou foi a falta de clareza dessa mudança, que era muito clara e atraía muita gente. E agora, como é diferente, já não está atraindo tanta gente assim, já não é tão lendária, já está uma coisa mais domesticada. O que é bom para algumas pessoas. Então, para mim não é... A comunidade domesticada não é boa e a outra é que é. Mas é a clareza. Se é uma comunidade que é para a família, ou se é uma comunidade para a gente viver saudável, ou se é uma comunidade para a gente viver durante mais tempo, multigeracional, por exemplo, não é? E é para isto, é para estabilidade, para cuidar da terra durante mais tempo, para fazerem isso claro, não é? Mas se vocês quiserem uma comunidade de prática que é evolucionária, a gente está num caminho evolutivo, quer dizer que vai haver desconforto e nós não damos prioridade ao conforto, mas não quer dizer que não temos conforto nenhum, não é? Não é dizer conforto é ruim, não é um caminho ascético, mas se vocês tiverem uma comunidade que é mais virada para o autoconhecimento, para a evolução, então desenharem, terem esta clareza de que o desconforto vai ser lidado como uma oportunidade de evolução e criar processos para isso acontecer, para não haver essa confusão. Uma pessoa quer estar no conforto, então está na comunidade errada. Sim. Uma pessoa quer estar no desconforto evolutivo, então está na comunidade errada. Sim, maravilhoso. Que legal, hein? E eu queria que você trouxesse mais um pouquinho sobre essa questão das iniciações arquetípicas que você faz, porque... Né, nesse mundo do autoconhecimento também tem muitas versões sobre arquétipos. E aí eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão. Como que vocês veem os arquétipos, né? E qual é a função deles na vida das pessoas também? Obrigada por falar nisso. Porque o arquetípico, as forças arquetípicas que nós falamos em Possibility Management não tem nada a ver com os arquétipos do Jung, do Carl Jung ou do Freud. Arquétipos no Carl Jung, eu não sou muito estudada, então não quero fazer aqui grandes erros, mas tem a ver com símbolos, não é? Símbolos que são representações de uma parte da psique. A parte da psique, a psicologia, é uma máscara, a parte da personalidade, a parte da caixa, das estratégias de sobrevivência. Quando eu digo força arquetípica, da missão arquetípica, linhagem arquetípica, eu estou a falar de princípios primordiais. A palavra arquetípico tem que ver com design original, o primeiro design. Não é? Então é uma força primordial, como por exemplo a gravidade é uma força do planeta Terra, mas também é uma força cósmica, que é quando um corpo tem muita massa, cria um campo gravitacional. É só uma consequência das leis da física. Existem umas forças arquetípicas, como a gravidade é no campo físico, que são forças do género amor arquetípico, ou que são formas de consciência, são
forças e aspectos de consciência que têm certo impacto na vida, portanto, no universo. Então, é possível descobrir quais são as forças arquetípicas que você tem uma ressonância particular. Todas as pessoas que nascem, todo o ser humano que nasce no planeta Terra, nasce com uma coleção de forças arquetípicas, umas que são facetas da responsabilidade, do amor, da consciência, que você naturalmente mesmo esteja dormindo, mesmo não esteja fazendo nada, servindo conscientemente ou fervorosamente, você já está ressoando essa energia no mundo. E que você pode ajudar a essa energia a estar ainda mais no planeta, no seu trabalho, nas suas interações. Então nós fazemos processos reais, empíricos, experienciais, em que você pode experienciar essa força arquetípica que você é em ação. E as pessoas, quando fazem esses processos, saem de lá e pensam assim, porque as nossas iniciações, todos os treinamentos são completamente sóbrios. Nem álcool, nada disso, até alguns nem café, nem assim essas substâncias para alterar. E quando fazem esses processos já ficam assim, uau, eu parecia que fui numa viagem, estou num estado de consciência alterada, porque de facto é possível criar esses estados alterados de consciência em que você é capaz de acessar a informação bem para além da sua personalidade, bem para além da lógica do seu pensamento, e deixar informação passar que é vital para o que você, ou o que é necessário ser dito, o que é necessário ser criado. E você, como uma consciência, como um campo de consciência particular, porque tudo tem consciência, mas como você tem massa, você vai ter um campo de consciência particular, que é, você dá o seu nome Sol, eu dou o meu nome, que é Vera. Esse campo de consciência tem uma forma. Nós chamamos isso de ser que tem uma forma. E essa forma tem umas sensibilidades que vai querer criar, quer experienciar a vida de uma certa forma. Quando você se abre a essa informação, a essa sensibilidade de forma consciente, você vê que aquelas dores, há dores, quase dores sagradas, que eu acho que às vezes chamam dor sagrada, por exemplo, para mim, uma delas é guerra. Eu sempre que vejo guerra, que estou mesmo consciente da guerra e deixo o meu coração quebrar com a guerra, não só a guerra armada, mas a guerra em casa, a guerra com pessoas, a guerra interna. O meu coração quebra tanto que é quase... Eu acho que ninguém gosta de guerra, mas nem todo mundo perde o sono por causa da guerra. Mas eu perco o sono por causa da guerra. Então, há qualquer coisa aí no meu campo que é... Guerra é importante. Há qualquer coisa na guerra que é essa dor sagrada. E essa dor sagrada vai mostrar para você o seu caminho, o seu propósito. Porque é aquilo que dói tanto em você, que não interessa a cura que você faz, é apenas quem você é. Você é a pessoa que vai, quando enfrentar uma coisa, uma falta na humanidade, uma falta na cultura, de uma coisa que é importante, tão importante, vital para você, isso vai doer na sua consciência. E nós descobrimos que essa dor quase irracional, esse faz parte do seu propósito. É criar essa coisa. Criar essa oportunidade para que não exista essa consequência, por exemplo, a guerra no mundo. Sim. Então você consegue experienciar nesses processos arquetípicos. Mesmo, não só como teoria, mas você consegue uau, eu nunca me experienciei assim. Eu nunca disse estas coisas com esta clareza. É porque são estas forças arquetípicas que você também é em ação. Nossa. Que interessante, hein? Nossa, aí tem muita coisa especial nesses processos de iniciação, hein? Nossa, quanta coisa boa. Eu queria que você falasse um pouquinho agora, já pra gente ir pro final, sobre o seu trabalho. E você falou que eu já tô, assim, pessoas, mulheres, né, que estão nos ouvindo. Vamos, porque eu vou. Sim. Sobre o próximo, também, na próxima imersão que vocês vão fazer só para mulheres, né? E sobre todos os outros treinamentos que vocês fazem. Sim. Iniciações que você faz.
próximo treinamento, sou apaixonada, porque chama-se Mulheres da Terra e é um movimento que nós temos vindo a criar, eu e a Anne Chloe, nós trabalhamos juntas nisso, somos as digamos, fundadoras desse movimento, que é empoderar a mulher como... não é a líder, mas a que começa, a que tem a iniciativa de construir culturas regenerativas. Porque todos esses problemas, as disfunções que nós temos no nosso corpo, disfunções de relação, disfunções de trabalho, de economia, isso é porque nós vivemos numa cultura absolutamente disfuncional. A cultura moderna é super disfuncional. Então, eu sou uma pessoa que gosta de ir à raiz das coisas. Podemos fazer aqui uma mudança cosmética aqui, mas não vamos fazer a mudança de raiz. Então, a mudança de raiz é, vamos mudar a cultura. E eu não sou muito de lutar contra a cultura vigente, mas de criar alternativas. Criar uma cultura tão deliciosa, tão viável, que todo mundo vai fazer esta em vez de ir para a cultura patriarcal. E quem são as pessoas que estão na melhor posição para criar uma cultura regenerativa? As mulheres. Porque as mulheres são as que sofrem mais na cultura patriarcal. E da verdade é que têm mais benefício, no sentido, não benefício patriarcal, mas têm mais benefício porque elas ainda não foram tão esmagadas como os homens. Então elas sentem na pele as consequências, não foram, elas, por exemplo, conseguem sentir, na maioria das vezes, mais facilmente que os homens. Então têm essa clareza do que é preciso para uma cultura diferente, toda codificada dentro delas. Então é do género, vamos lá, vamos ativar essa clareza, vamos ativar o empoderamento entre as mulheres, o que é super natural, não é? Existem mais círculos de mulheres em todo o mundo do que homens, infelizmente, eu espero que isso mude. Sim. Mas vamos aproveitar que as mulheres elas conseguem se empoderar, elas conseguem crescer bem rapidamente, elas são muito práticas, o cérebro delas é desenhado para cuidar de várias coisas, para planear, para gerenciar, para essa cola societal, não é? Para gerenciar cultura de uma forma muito direta, não filosófica, muito prática, está no sangue, está na pele. Então, esse processo das Mulheres da Terra é empoderar elas em formas muito práticas e de criar uma cultura de relação de empoderamento radical em que as mulheres, a gente não admite que a mulher se faça pequena. E quando uma das nossas irmãs está com autodúvida, essa autodúvida não é sua. Isso é o vírus patriarcal que está a dizer você tem que ter uma autodúvida porque não pode ser grande o suficiente. Então nós vamos desconstruir todos esses vírus meméticos, vírus mentais que vieram da cultura moderna, do patriarcado, e sair fora da prisão, e que é a prisão interna do patriarcado, está internalizado, não é? E construir uma nova cultura. Então, eu amo a cultura das Mulheres da Terra. E vai ser em julho, em São Francisco Xavier. Olha, é um lugar maravilhoso, a gente adora ali. E depois tem o Expand the Box no final do ano também, tô sabendo, né? É verdade, é em dezembro, meio de dezembro, aqui em São Paulo. E vai ser maior massa, porque nos nossos Expand the Box são assim, tem um bom número de pessoas, então é uma comunidade, não é só ir lá e vou estudar, você vê como é que é possível não só aprender novas tecnologias, novos mapas, novas experiências, mas fazer em comunidade. São 5 dias e depois há o lab, logo na semana a seguir, que é para aprofundar essas distinções e praticar. Há curas mais profundas, há iniciações mais profundas no lab. E até você pode, por 2 semanas, não é? Se você fizer as 2, experienciar mesmo o empoderamento que é possível viver no dia a dia com outros seres humanos. E é uma coisa extraordinária. Nós temos até de preparar as pessoas porque elas, quando saem dos treinamentos, elas vão ver a família, vão ver os amigos, e nós temos de preparar, porque elas estão a viver uma vivacidade muito grande, uma alegria, um brilho muito grande, e de repente, pronto, vão ver
que não há às vezes tanta falta de Um brilho. contraste, né? Forte. Então por isso nós mantemos a conexão. Temos uma vila online, onde a gente continua praticando, que é para nós também sermos essa fonte de brilho nas nossas famílias, nos nossos empregos, e para não esmorecer isso, não é? Sim. Legal. Qual que é o site para a galera conhecer mais e saber da agenda? Então, o site é possibilitymanagement.com.br. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Vamos deixar na descrição. Isso. E você falou E no sobre- Instagram também. Tem Instagram também? É Possibility Management Brasil. Maravilha. Vamos colocar também. Uhum. Você falou que Mulheres da Terra vai ser em julho. Tem só um esse ano? Só um esse ano, sim. Ai, meu A Deus. gente faz assim quase sempre Olha aí. um por ano. Uhum. E está crescendo no Brasil, porque o trabalho das mulheres é muito grande aqui. E já temos a nossa colega Daniela Barros, que ela ama as Mulheres da Terra, ela é embaixadora das Mulheres da Terra aqui no Brasil. E ela está sempre assim, então, que tal um segundo? Que chama fazer segundos? Eu acho que, eventualmente, a gente vai ter mais do que uma vez por ano. Que bom, Que hein? legal. Nossa, Nossa, tô muito feliz rico também. esse papo, viu? Gratidão pelo seu tempo, pela visita aqui no nosso estúdio. Já dá vontade de ir para a prática, né? Não, vamos lá, vamos Tá aqui o livro. passar. Tem muitos experimentos. Na verdade, é um guia, não é só o livrinho. É. Maravilhoso. Já vou- Estaremos lá numa hora ou outra, estamos ensaiando já várias vezes, não encaixou a agenda, mas vamos chegar lá. Sim. E aí a gente vai falar pra galera como trazer o nosso relato. Eu depois até quando eu aceitei o convite, eu pensei assim, se calhar devemos fazer depois do ETB, porque aí vocês vão ter outras perguntas, não é? Vamos fazer mais um, então. A gente faz outro, Outro. com certeza. Verdade. Gratidão, Pessoal, Vera. deixe seus comentários aí, perguntas pra Vera. Depois a gente manda pra ela responder aqui nos comentários Isso. também. Sim. E também, o que você achou desse episódio? Compartilha pra mais Comenta pessoas. aí. Porque o nosso propósito aqui é que a gente também consiga com que essa mensagem chegue pro máximo de pessoas. Até a próxima. Gratidão. Tchau. Tchau.